Pela tua alegria, Senhor, nos momentos de dificuldade, pela força, pela renovação que o Senhor nos tem dado dia após dia, no meio da dificuldade, do sofrimento, da tribulação. Paizinho, obrigada por ter chegado junto a nós. Obrigada, Senhor, por entrar nos nossos lares, por conceder saúde e cura para nós, por conceder livramentos, Paizinho querido, por conceder o pão de cada dia, por conceder a água de beber, o ar para respirar. Senhor, nós somos gratos a Ti. Obrigada, Senhor. Somos gratos pelo Teu grande favor. Aleluia. Para dizer uma palavra de agradecimento a Deus e aos convidados. Pode vir, senhora Ana Maria, aniversariante. Larga a câmera aí. Peraí. Eu vou falar e eu não vou. Boa tarde, gente. Eu estou imensamente agradecida por vocês estarem aqui. E um agradecimento especial ao meu filho, né? E a minha nora, que se não fosse eles, não estava vendo esse louvor, né? Eu podia fazer aniversário 500 vezes, completar 500 anos feito Brasil, né? E não teria. A parte que eu mais gosto do meu aniversário não é a bebedeira, é essa parte de louvor, de agradecimento que eu tenho o prazer de ter um filho que faz para mim. Então, muito obrigada a todos vocês. Queria convidar a irmã Selma para fazer a leitura bíblica. Ela está fugindo, mas então chega tu. Representando a mãe. Jacira representando Selma. Ui, Samuel. Capítulo 23, versículo 1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verde pasto. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da tua justiça, por amor do teu nome. Nós vamos fazer uma oração e aí a gente vai ver uma palavra de Deus de agradecimento e vamos fazer a oração pelos aniversariantes. Aí a gente encerra e vai para a parte do alimento físico, né? Primeiro o alimento espiritual, que é a palavra de Deus, depois o alimento físico, que muita gente prefere, né? Mas o bom é os dois, né? O alimento físico e o alimento espiritual. Todos que estão aqui estão de bom gosto. Ninguém veio assim à força, né? Todos graças a Deus, né? Já aceitaram o convite.
Muito bem, então fazendo você a fazer uma oração conforme a sua fé. Eu sei que tem pessoas de várias religiões aqui, não necessariamente evangélico. Muito bem, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui louvando ao Teu nome, ouvindo a Tua palavra, te dando graças por esse momento, né, da minha mãe ter feito aniversário, completando anos, uma bênção que o Senhor nos concede, porque tantas pessoas, né, estão doentes, tantos morreram, tantas pessoas não amanheceram de ontem para hoje, e nós te agradecemos por esta bênção que é poder aniversariar e estar aqui junto com os vizinhos, com os amigos, com os familiares, juntos adorando ao Senhor, o Deus Criador dos céus e da terra. Nós te agradecemos e pedimos, ó Deus, a Ti que nos conceda uma palavra de encorajamento, uma palavra de salvação, para que estes que aqui estão, Senhor, possam ouvir o Evangelho da Tua salvação e entender aquele que nos criou, entender o nosso Criador. Deus querido, abençoa todos aqui com sabedoria, com entendimento, nos dá a Tua luz, é a nossa oração no nome santo de Jesus Cristo. E toda a igreja reunida diz amém. Em nome de Jesus. Então, antes que fique escuro, a gente não leia mais nada aqui, vamos ler um versículo da palavra de Deus que está no Evangelho segundo São João, capítulo 3, versículo 16, que é bem conhecido este Evangelho, né? Eu vou ler aqui. Diz assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito bem. Então a palavra de Deus, meus queridos, diz que Deus amou o mundo, Deus amou a todas as pessoas, Deus amou a você, Deus amou a mim, de uma forma tão grande que Ele deu o seu Filho unigênito, único, seu Filho único, Jesus Cristo, para que todo aquele que crê em Jesus Cristo não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, primeiro, a Bíblia ensina que Deus, Ele amou de tal maneira, né? Eu queria saber aqui, quantos têm filhos aqui? Quantos têm filhos? Quantos têm um filho apenas? E eu pergunto, como é o nome da jovem? Luciane, você tinha coragem de dar o seu filho para morrer no lugar de uma pessoa? Não. Se fosse uma pessoa honesta, trabalhadeira, mas uma pessoa que fosse um vizinho, você teria coragem de dar o seu filho para morrer no lugar daquela pessoa? Não. E se fosse, ela não tinha coragem. E se fosse um marginal, um ladrão que roubou a casa dela, teria coragem? Menos ainda, né? Não tem nem sentido perguntar. Pois a Bíblia diz, meus queridos, que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós. Mas por que Jesus tinha que morrer por nós? Porque nós, aos olhos de Deus, somos como este ladrão, somos como esses marginais que a gente muitas vezes vê no patrulho policial. Aos olhos de Deus, o pecado, ele tem um preço terrível. O salário do pecado, e o pecado é desobedecer a Deus, o salário do pecado é a morte. E esta morte é separação de Deus. O salário, a recompensa pelo fato da gente cometer um pecado é estar separado para sempre do nosso Criador. Este é o salário do pecado. E o salário do pecado é a morte. Então alguém tinha que morrer por nós.
Deus, ele não é como um brasileiro. Às vezes as pessoas dizem que Deus é brasileiro, né? Mas Deus não é brasileiro. Deus também não é americano. Deus também não é grego. Deus, ele é o Criador dos céus e da terra. E Deus não pertence a ninguém. Pelo contrário, tudo pertence a Deus. Tudo pertence ao Criador. Então, quando o homem desobedeceu a Deus, o homem ficou separado de Deus. E aí o homem morreu eternamente. Ele morreu espiritualmente. Nós hoje não conseguimos ouvir a voz de Deus. Nós hoje não conseguimos obedecer a palavra de Deus. Nós hoje mentimos. Nós hoje muitas vezes cobiçamos a mulher do próximo, o marido do próximo, o carro do próximo. Muitas vezes nós maldizemos, nós cometemos pecado. Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para morrer no lugar destes pecadores. E o objetivo para que Jesus morreu foi para poder devolver a nós a vida eterna. Qual é o preço da vida eterna? Qual é o preço de você viver para sempre? Quem poderia mensurar? Quem poderia dizer, não, eu vou pagar, eu tenho aqui R$1 milhão, R$1 milhão, né? O jogo do milhão, R$1 milhão para eu pagar, para eu viver para sempre. Vale R$1 milhão? Vale para você viver para sempre? Mas se você tivesse Deus e dissesse para você, você tem R$1 milhão, me dê esse R$1 milhão que você vai viver para sempre, você dava? Ou você preferia gastar R$1 milhão bem rápido e morrer? Meus queridos, não existe bem maior, não existe presente maior de Deus do que este, a vida eterna. E eu vou dizer para você algo, é gratuito, é de graça. A Bíblia diz no livro de Efésios, capítulo 12, versículo 8, pela graça sois salvos. Salvos de quê? Desta separação de Deus da morte. Por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom. É um presente de Deus. Então qual o preço que você precisa pagar para ter a vida eterna? Crer naquele que Deus enviou. Crer em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e entregar a sua vida a Ele. Né? E você pode perguntar, mas eu tenho que ser da sua igreja? Eu digo a você, não, meus queridos. A salvação está em Jesus Cristo, está na fé, no Filho de Deus. A salvação não pertence a nenhuma religião. Eu sei que cada religião vai puxar a sardinha para o seu lado. Ah, a minha igreja é a mais certa. Ah, esta aqui veio antes dessa outra. Mas a Bíblia é muito clara. Deus deu Jesus Cristo, seu Filho, para nos salvar dos pecados. E é gratuito, é pela fé. Você crê, entrega a sua vida a Jesus Cristo. E Ele vai mudar o seu coração. Ele vai te ajudar no seu dia a dia. A você a cada vez mais abandonar a vida mundana, abandonar o pecado, para viver para sempre. Então há também algo que a gente precisa fazer. É aceitar Jesus Cristo, aceitar este sacrifício que Deus nos dá gratuitamente para ter a vida transformada, para ter a vida eterna. E eu pergunto, será que não vale? Eu perguntei, 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, vale? Tudo que a gente tem vale a vida eterna. A vida eterna vale muito mais do que isso, na verdade, né? Porque esta é a vida que Deus tem para nós. Vocês sabem que Jesus foi crucificado ao lado de 2 ladrões? Um numa cruz, outro em outra cruz. Um dos ladrões acreditou em Jesus Cristo, o outro não acreditou. Um dos ladrões estava lá dizendo, se você realmente é o Salvador, se você diz que você é realmente o cara, né? Tira a gente daqui. O ladrão não acreditou e blasfemava de Jesus. Aí o outro ladrão disse, olha, fica calado, fica na tua aí, malandro. Porque este aqui que está morrendo conosco, ele não fez nada para estar aqui. Nós merecemos. Aí olhou para Jesus e disse, mestre, Senhor, lembra de mim quando tu entrares no teu reino. E o que é que Jesus disse para aquele ladrão que acreditou nele? O que é que Jesus disse?
ainda hoje estarás comigo no